O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Professora Ana Lúcia, hoje eu trouxe um conteúdo para a gente fazer uma revisão. Nós trabalhamos lá atrás, numa aula, como passar informações de uma tabela para um gráfico. Por quê, professora? Porque um gráfico, para a gente visualizar, ele fica mais fácil e responder as perguntas. Então, eu trouxe uma tabela aqui para vocês, que mostra o tempo médio de vida de alguns animais. Então, nós temos aqui coruja, tempo de vida médio dela, não é exato, mais ou menos uns 20 anos. Temos o corvo, 60 anos, um elefante, 50 anos, golfinho, 70 anos, o leão, 20 anos, uma tartaruga, 100 anos. Olha a tartaruga, que beleza! O tigre, 20 anos, e uma zebra, 10 anos, tá? Então, aqui é o tempo médio de vida desses animais. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos, então, essa informação. Uma tabela com duas colunas, né? E vamos passar essas informações para um gráfico, para depois a gente responder as questões. Então, ó, crie um gráfico com as informações da tabela e, em seguida, responda as questões. Então, a professora vai criar o gráfico aqui com vocês e depois nós vamos responder as questões. Então, vamos lá. Nós vamos montar o gráfico. O gráfico está falando de animais e tempo de vida. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vou montar aqui para vocês. Nós vamos fazer uma reta. E aqui vai ser o tempo de vida do animal, tá? Tempo de vida. Nós vamos fazer esse gráfico aqui pulando de 10 em 10. Por quê? Vamos supor, se eu fosse fazer quadradinho no gráfico de 1 em 1, eu teria que fazer o máximo de quadradinhos, que é os 100 anos da tartaruga. Então, lembrando que cada quadradinho que a professora for fazer aqui na barra, vocês têm que pensar que são 10 anos. Ok? Já estamos falando do tempo de vida do animal. Então, cada quadradinho, 10 anos, tá? Então, vamos lá. Tempo de vida, então, eu vou pôr aqui entre parênteses para vocês, ó. 10 em 10, tá? Para vocês lembrarem que nós vamos ter que fazer depois a conta de 10 em 10. Aqui, nós temos os animais, tá? Deixa eu colocar mais perto. Os animais. Animais. Ok. Muito bem, olha aqui. Então, ficou assim, tá? Agora, nós vamos montar. Que animal que nós temos aqui? Coruja. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Coruja. Temos o corvo. Temos o elefante. O golfinho, e temos o leão, a tartaruga. Para cada animalzinho, nós vamos fazer uma barra, tá? Temos o tigre e temos a zebra. Muito bem. Qual animal que vive mais? É a tartaruga. Então, nós temos que colocar uma barra de 100 anos para a tartaruga. Lembrando que cada quadradinho da barra vai valer 10. Então, nós vamos subir a tartaruga primeiro, tá? Então, nós vamos fazer uma barra aqui na tartaruga. E nós vamos dividir essa barra em quadradinhos até dar 100 anos. Então, quantos quadradinhos eu tenho que fazer aqui para a tartaruga? Ó, contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Muito bem. Então, nós temos que fazer aqui para a nossa tartaruga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos. Então, todas as outras barras vão ter 10 quadradinhos, ok? Então, nós vamos seguir o mesmo estilo aqui, ó. O tigre, só que depois que nós vamos pintar, tá? Daí a idade de cada animalzinho. Gente, o meu gráfico, ele não vai ficar retinho, porque eu não estou conseguindo, eu preciso de uma régua para deixar ele bem retinho. Mas com certeza vocês vão usar uma régua, tá? Porque, ó, eu não estou conseguindo fazer ele reto. Essa caneta, ela desliza bastante, então não consigo deixar retinho, tá, pessoal? E quando vocês também forem fazer, né, precisarem montar um gráfico, vocês fazem os quadradinhos todos do mesmo tamanhinho, hein? Não é um maior menor não, tá? Deixa eu vir para cá. Agora nós vamos criar a barra do leão. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Todos eles a gente coloca 10 quadradinhos, que é o máximo, né? Dos anos da tartaruga. E depois a gente pinta no gráfico a idade de cada animalzinho, tá bom? Então, vamos lá. Tá indo. E isso agora o elefante. A zebra é a que vive menos, né? A gente olhou lá e notou que é a que vive menos. Agora a tartaruga superou, né, pessoal? 100 anos aproximadamente, ou até mais, viu? Tem tartaruga que até mais. Já pensou quanto tempo? Então, olha aqui, pessoal, nós já estamos no corvo, tá? Montando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a última, que é a coruja aqui. Por que eu comecei pela tartaruga? Porque a tartaruga, ela tem maior idade aqui. Então, a nossa barra, ela é a maior, a da tartaruga, se a gente pintar os anos de todos os animaizinhos. Então, a gente sempre começa pelo maior, para depois os outros fazer tudo igual. Só que a pintura de cada quadradinho, de cada animalzinho é diferente, por causa da idade, certo? Então, vamos lá. Primeiro, quanto tempo vive uma coruja? 20 anos. Se nós pensarmos que nós vamos andar de 10 em 10, nós vamos pintar 2 quadradinhos somente, certo? 10 mais 10, 20 anos. O corvo, 60. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60. O elefante, 50. 10, 20, 30, 40, 50. O golfinho, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. O leão, 20. 10, 20. A tartaruga, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. O tigre, 20. E a zebra, 10. Muito bem. Nós estamos com o nosso gráfico montado com a idade, tempo médio de vida de cada animalzinho, tá? Tempo médio, viu, pessoal? Não é o tempo exato. Agora, nós vamos responder as questões. Por que eu montei esse gráfico para vocês? Para ficar fácil da gente responder as questões, passando informação de tabela para gráfico, ok? Então, vamos lá. Na primeira pergunta, qual animal vive mais? Olhando no gráfico, tá muito fácil de responder. O animal que vive mais é a tartaruga. Se a gente contar de 10 em 10, ou só olhando no gráfico, sabendo tempo médio de vida de cada animal tá pintado. Se a gente só visualizar, fica muito fácil de responder. A tartaruga. Então, vamos responder aqui. Tartaruga. A 2. Quantos anos aproximadamente vive essa tartaruga?
Quantos anos aqui? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ótimo! 100 anos. Acho que é a continuação aqui, ó. 100 anos. Muito bem. A 2 agora. Qual vive menos e quantos anos? Então, olhando aqui no gráfico. Qual que é a barra que está menos pintadinha aqui? Muito fácil. A zebra. Então, o animal que vive menos é a zebra. Quantos anos ela vive? Um quadradinho pintado, somente 10 anos. Ok. A3. Quantos anos o corvo vive a mais do que a coruja? Então, vamos lá. O corvo, ele vive 10, 20, 30, 40, 50, 60. A coruja, 20. Se nós pensarmos 20 e 60. Olhando aqui, pessoal. Só visualizando no gráfico. E quer saber quanto que o corvo vive a mais. Aqui está igual, certo? 10, 20, 10, 20. Sobrou tudo isso daqui a mais para o corvo. Para a gente não precisar fazer a operação, montar a continha, é só olhar aqui no gráfico. Ó. Quanto tempo que o corvo vive a mais? 10, 20, 30, 40 anos a mais. Fácil, hein? O 3, então, 40 anos a mais. Bastante. O 4. Quantos anos a zebra vive menos que o leão? Ok. Vou colocar a 4 aqui para vocês. Quanto tempo vive a zebra menos do que o leão? Então, vamos lá na zebra. A zebra, 10 anos. O leão, cadê o leão? 20 anos. Ó, 10, 20. A zebra, 10. Então, quanto que a zebra vive menos? Olhando aqui, leão, 10, zebra, 10. Aqui não tem, aqui tem. Então, um quadradinho aqui do nosso gráfico de barra sobrou. Um quadradinho valendo 10. O que vale aqui? O leão vive 10 anos a mais que uma zebra. Então, a zebra vive 10 anos a menos que um leão. Então, vamos lá. Quantos anos a zebra vive menos? 10 anos a menos. 10 anos menos, coitadinho. 5. Vamos lá. Quais os animais que vivem a mesma quantidade de anos? Olhando no gráfico, vamos explorar o nosso gráfico. Vamos ver a parte pintada que está igual aqui, ó. Então, se nós olharmos aqui, ó, vou passar uma linha aqui para vocês, quer ver? Do 10, não. Do 20, vamos lá. Se eu passar uma linha aqui, ó. Tá? Vocês vão encontrar outros de 20 aqui, ó. Então, tem um de 20 aqui. Tem um de 20 aqui e tem um de 20 aqui. Esses 3 animaizinhos aqui, eles vivem aproximadamente 20 anos, ó, 10, 20, 10, 20 e 10, 20. Então, respondendo a nossa pergunta, quais os animais que vivem a mesma quantidade de anos? Então, olhando o animal, coruja, o leão e o tigre. Vejam que é só olhar no gráfico, vejam como fica fácil para visualizar, para responder as questõezinhas. C. Quantos anos a tartaruga vive a mais que o tigre? Então, vamos lá. A tartaruga é 100. Olhando no gráfico, cadê o tigre? Tá aqui, ó. O tigre, ele vive até aqui, ó, 10, 20. A tartaruga vive tudo isso daqui a mais. Então, nós vamos contar os quadradinhos de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, a tartaruga vive a mais 80 anos do que um tigre. Vive bem a mais, né? 80 anos. Olha que beleza. 7. Qual animal vive a metade dos anos de vida da tartaruga? Gente, a tartaruga, 100 anos. Metade de 100. Se a gente pegar, colocar palitinhos, 100 palitinhos, e nós vamos dividir em 2 grupos iguais. Quantos palitinhos nós vamos colocar em cada grupo? É a metade, certo? Porque tem que ser igual. Olhando no nosso gráfico, aonde está dando a metade? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Tá aqui a metade. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, ó. Até aqui é a metade da tartaruga. Então, qual é o animal que está vivendo a metade dos anos da tartaruga? Vamos encontrar?
Olhando no nosso gráfico, tem que bater aqui, ó. Certo? Olha só. Quem que é? Já encontrei, ó. É o elefante. Se vocês observarem direitinho, dá para ver aqui, ó. É pintadinho aqui, é até aqui, certo? Então, se a gente for seguir com a régua, ó, nós vamos ver onde vai dar essa metade. Aqui. Então, o elefante, ele vive aproximadamente, né, metade do tempo de vida de uma tartaruga. E a 8, o que nós temos que fazer aqui? Organize os animais por tempo de vida em ordem crescente. Então, aí já é um lembretinho, né? Ordem crescente, do menor para o maior. Decrescente, do maior para o menor. Aqui está pedindo do menor para o maior. Então, nós vamos pensar. Aqui, a coruja, ela vive 20. O corvo, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nós vamos colocar isso do menor para o maior. Então, vamos lá. Que vive menos, gente, 10 anos. É a zebra, coitadinha. Depois, vem os animaizinhos que vivem aproximadamente 20 anos, que são esses 3 aqui. Depois, que é aquele que vive metade de anos da tartaruga, que é o elefante. Depois, nós temos um animalzinho que vive aproximadamente 60 anos, que está aqui, é o corvo. Aí nós temos também um animalzinho que vive aproximadamente 70 anos, tá aqui. E depois dos 70, que é a última, que é a tartaruga, que ela vive aproximadamente 100 anos. Então, nós colocamos as idades de vida aqui dos animaizinhos na ordem crescente, do menor para o maior. 10, 20, 50, 60, 70, 100. Entenderam? Acredito que sim. Então, vejam como é fácil fazer a visualização de um gráfico, passando informação da tabela para o gráfico. A montagem do gráfico, retomando só um pouquinho, vai fazendo as barrinhas. Olhem sempre a informação aqui na tabela. O número que é dado com maior quantidade. Vocês fazem a primeira barra já. Faz todas as outras iguais, né, na mesma altura, e depois vocês vão dividindo e pintando conforme o que a tabela pede, né? Aqui no caso é o tempo de vida dos animais. E aí vocês vão conseguir responder e elaborar questões observando o gráfico de vocês, ok? Eu acho que ficou claro, espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje e até a próxima. Um beijo! Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa, hoje estou aqui para a aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, a sequência didática 3, Construção de Brinquedos. E hoje é a nossa aula 9 e 10, como construir um boliche e construção de um brinquedo. Vamos lá? Peguem o livro, então, Aprender Sempre, volume 1, quarto ano do ensino fundamental, a parte de língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade na sequência didática 3, construção de brinquedos. Aula 9 e 10, como construir um boliche e construção de um brinquedo. Abram o livro nas páginas 47 e 48. Vamos iniciar na página 47. Vamos lá! Crianças, hoje é a nossa última aula. Eu espero que vocês estejam aprendendo bastante como escrever um texto instrucional, tá bom? Hoje nós vamos continuar na sequência didática 3, construção de brinquedos, e nós vamos iniciar com a aula 9 e finalizar com a aula 10, tá bom? Então, o que vamos aprender hoje? Nessa aula, você vai planejar a escrita de um texto, ensinando como construir um boliche. Olha só, crianças, vocês conhecem o boliche? O boliche é esse brinquedo aqui, ó, que dá para fazer com garrafa PET e utilizar uma bola para
derrubar todas essas garrafas, tá? Então, o texto que nós vamos escrever, ele vai ensinar as pessoas a como fazer essa garrafinha aqui, ó, tá? Para ir a então construir o brinquedo boliche, tá bom? Então vamos lá. Atividade número 1. Você conhece o boliche? Conte para seus colegas e professor. Boliche é um brinquedo composto por 10 peças que precisam ser derrubadas e uma bola para derrubá-las. O objetivo do boliche é arremessar uma bola pesada, a fim de derrubar 10 peças, chamadas de pinos. O jogador deve estar a certa distância dos pinos. Quanto mais peças forem derrubadas, mais pontos o jogador faz. Ganha quem tiver mais pontos. Crianças, na aula passada a gente escreveu um texto instrucional da construção do carrinho de rolimã, lembra? Hoje nós vamos escrever um texto instrucional de como ensinar as pessoas a construir um brinquedo que se chama boliche, tá? Eu espero que vocês conheçam o que é um boliche, hein? O boliche, ó, como o textinho que o professor acabou de ler, esse texto aqui, ó, ele ensina como brincar de boliche, tá? O boliche você vai organizar essas garrafas em triângulo, tá? Vai ficar a uma certa distância das garrafas e vai arremessar a bola. Quem derruba mais garrafas ganha mais pontos, tá? E aí vocês podem brincar várias vezes de jogar a bola, certo? Nós vamos escrever esse texto para ensinar as pessoas a como construir esse brinquedo que se chama boliche, tá bom? Olha só, então para a gente começar a escrever o texto, nós vamos precisar saber quais os materiais que nós vamos precisar para construir, certo? Então aqui, ó, como falou, ó, 10 peças. Então a gente vai precisar de 10 garrafas, tá bom? Nós vamos precisar de tinta e um pincel e a bola para quando for brincar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Atividade número 2. Retome as anotações realizadas sobre como se organiza um texto de instrução de montagem e, junto com um colega, escreva as instruções para construir esse brinquedo. Crianças, se a gente tivesse na sala de aula, vocês iriam fazer com um colega, certo? Mas como a gente está nessa situação, vocês vão fazer junto com o professor, tá bom? Se não der tempo de fazer junto, vocês prestam bastante atenção na aula de hoje, tá? E depois vocês tentam fazer sozinhos, certo? Então vamos lá. O que a gente precisa lembrar, né, para organizar esse texto, tá? O que vem primeiro, crianças? Num texto instrucional, o que vem primeiro? Sempre vem o quê? O título, né? Primeiro vai ter que sempre vir o título primeiro, tá bom? E depois do título, o que vem? A lista de materiais, tá bom? Então, a gente vai pensar qual título que a gente precisa dar para esse texto, quais os materiais que vão ser necessários para a construção desse brinquedo, tá? E tá faltando uma coisa. A lista dos passos a serem seguidos, tá bom? Essa lista, ela vai ajudar a gente a escrever as instruções de montagem, tá bom? Então, sempre para organizar esse texto, nós vamos precisar do título, da lista de materiais e a lista dos passos para então a gente escrever as instruções de montagem, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos pensar no título, crianças. Que título que a gente pode dar para esse texto de como ensinar as crianças a construir um boliche, tá? Então, que título pode ser? Pode ser instruções de montagem de um boliche, como criar um boliche, tá bom? O professor preferiu escolher esse, construção de boliche.
tá bom? Porque pelo título, as pessoas já sabem que é a construção e sabe que é qual o brinquedo que vai construir, o boliche, tá bom? A lista de materiais. Quais os materiais que vão ser necessários para a construção do boliche? Então, os materiais que a gente conversou lá no comecinho da aula, né? As 10 garrafas PET, a bola para brincar, né? Que é uma bola só, a tinta colorida e o pincel para pintar a garrafa, certo? E agora nós vamos pensar também na lista dos passos a serem seguidos, tá? Crianças, quais os passos que precisam ser seguidos para construir o boliche? Praticamente, nós vamos mexer com o quê? Com as garrafas, tá? Normalmente, quando a gente vai pegar uma garrafa PET usada, ela tá suja, não tá? Então, eu penso que o primeiro passo é a gente lavar essas garrafas, tá? No outro passo, a gente precisa fazer os números nas garrafas, tá? Lembra que o professor propôs lá no comecinho da aula, né? Para a gente pintar a garrafa e cada garrafa ter um número, então a gente precisa colocar o número nessa garrafa. E também no final, ilustrar, fazer alguma coisa diferente na garrafa, tá bom? Então, olha só, eu pensei nos 3 passos. No primeiro passo, vai ser lavar as garrafas. O segundo passo, enumerar as garrafas, colocar números nela. E o terceiro passo, ilustrar as garrafas. Fazer desenhos, riscos, rabiscos, o que quiser, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, crianças, a gente já pensou no título, já pensou na lista de materiais que são necessários para a construção do boliche, tá? E a gente pensou na lista dos passos, tá? Só que falta as instruções de montagem. Então, nós vamos escrever agora as instruções de montagem. Olha só, a gente já conversou sobre os passos. Então, o primeiro passo é lavar as garrafas, o segundo é enumerar as garrafas, colocar números nelas, e o terceiro, ilustrar as garrafas, tá? O primeiro passo, o professor pensou de escrever assim, olha só. Lave as garrafas uma por uma e deixe secar. Olha só a diferença desse verbo aqui, ó, lavar as garrafas, que é a lista dos passos. Mas para a instrução a gente deixa o verbo em outra forma, né? Como se fosse uma ordem. Lave as garrafas uma por uma e deixe secar, tá bom? Agora o segundo passo, enumerar as garrafas. O professor pensou assim, ó. Faça números nas garrafas com a tinta, certo? E o terceiro passo, ilustrar as garrafas, que é fazer desenhos, faça riscos com a tinta em volta da garrafa para ilustrar, tá bom? Então, esses quadradinhos aqui, ó, que são as instruções de montagem, tá bom? Então, esses passos aqui, ó, o professor vai tirar essas palavrinhas aqui, ó. Essas daqui, ó, a gente tira. Por quê? A gente utilizou só para lembrar, tá bom? Então, a gente coloca primeiro passo, lave as garrafas uma por uma e deixe secar. Segundo passo, faça números nas garrafas com a tinta. Terceiro passo, faça riscos com a tinta em volta da garrafa para ilustrar, tá bom? Crianças, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é de revisar o texto. O que é isso, professor, revisar o texto? Revisar o texto é a gente fazer a leitura desse texto novamente para a gente poder verificar se tem alguma palavra errada, se as pessoas vão entender aquilo que a gente quis dizer, tá? Se as pessoas vão entender o que é para fazer naquela instrução, tá? Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos ler o texto e verificar se tem alguma coisa errada, tá? Se tem alguma palavra errada ou se as pessoas vão entender o que é para fazer naquele passo,
tá bom? Então vamos fazer a leitura primeiro. Vamos fazer a leitura e ver o que tem de errado, tá bom? Então vamos lá. Lave as garrafas uma por uma e deixe secar. Crianças, aqui não tem palavra nenhuma errada, tá? As pessoas vão entender o que é para fazer nessa frase aqui, ó. Lavar as garrafas uma por uma e deixar secar. Então as pessoas vão entender que tem que lavar a garrafa e daí deixar secar para depois fazer a pintura, né? Então tá tranquilo aqui, nessa frase todo mundo vai entender. Vamos lá, vamos para o próximo agora. Segundo passo, faça números nas garrafas. Palavras a gente não tem errado. E será que as pessoas vão entender que é para fazer um número em cada garrafa? Será que essa frase está clara para as pessoas? Quando o leitor for ler essa frase, eles vão saber que tem que fazer um número em cada garrafa? Então, acho que essa frase aqui a gente precisava escrever de novo, né? Então, vamos lá, vamos pensar em outra frase, ó. Então, o professor pensou assim, ó. Escreva um número de 1 a 10 em cada garrafa. Acho que agora está mais claro, não é, crianças? Agora as pessoas, quando lêem isso aqui, vão saber que tem que escrever um número só, de 1 a 10 em cada garrafa. Então, se são 10 garrafas, a gente vai fazer um número em cada garrafa, certo? Então, acho que agora está mais claro. As pessoas, quando lê, vão saber o que tem que fazer nesse segundo passo aqui, tá bom? E o terceiro passo. Faça riscos com a tinta em volta da garrafa para ilustrar. Para ficar bonito, né? Para ilustrar, fazer desenho. As pessoas vão entender? Aqui acho que está claro, né? Palavras a gente não tem errada, tá? Se tivesse, a gente ia apagar e escrever de novo, tá bom? Então, a gente já revisou o nosso texto e agora o nosso texto está corretamente e está claro para as pessoas entenderem o que tem que fazer nas instruções de montagem para o boliche, tá bom? Crianças, uma coisa muito importante que ajuda as pessoas a compreender as instruções de montagem são o quê? São os desenhos, as fotos, as imagens, né? Então, o professor tirou uma foto de cada passo a ser seguido. Então, olha só, a pessoa vai olhar aqui, ó, a primeira foto e vai ler, lave as garrafas uma por uma e deixe secar. Então aqui, ó, tá mais compreensível, né? O que a pessoa tem que fazer. No segundo passo, ó, escreva um número de 1 a 10 em cada garrafa. Então, olha só. Então, tá mais fácil para as pessoas entenderem o que tem que fazer. Ó, no terceiro passo, a foto aqui, ó, de como fazer os riscos com a tinta em volta da garrafa para ilustrar, tá? Então, isso é bem legal para a gente fazer, para a gente colocar os desenhos, as fotos, e as pessoas, quando for olhar, né, fazer a leitura das imagens e do texto, elas vão compreender muito mais de como construir esse boliche, tá bom? Crianças, agora nós estamos na última aula, na aula 10, na página 48, construção de um brinquedo. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai planejar e escrever um texto instrucional para orientar os leitores na construção de um brinquedo. Os textos produzidos farão parte de um livro que será rodiziado entre os estudantes para serem levados para casa, conforme já anunciado no início da sequência. O estudante que levar a produção escrita ficará alguns dias com ele e poderá construir os brinquedos que quiser em casa. Crianças, então, ó, nessa aula, na aula 10, chegou o momento de vocês escreverem um texto instrucional sozinhos, tá? O papai, a mamãe pode ajudar também, tá bom? Mas é importante que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Vocês vão escolher um brinquedo e então vocês vão escrever
esse texto para ensinar as pessoas a como construir esse brinquedo que vocês escolheram, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a aula. Atividade 1. Pense em mais um brinquedo que pode ser construído com material reciclado, reutilizável, e junto com seu colega, escreva as instruções para construí-lo. Crianças, então olha só, agora chegou o momento de vocês escreverem esse texto, tá? Aqui na atividade fala que é com o colega, mas como vocês estão em casa, vocês vão ter que fazer sozinhos, ou pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe aí, tá? Mas tentem fazer sozinhos, se vocês conseguirem, tá bom? Para escrever esse texto, vocês vão ter que pensar num brinquedo, tá? Escolher um brinquedo que vocês querem ensinar as pessoas e que seja com material reciclado, né? Aqueles materiais que a gente joga fora, né? Ou separa para reciclagem, né? Que são rolo de papel higiênico, algum plástico, alguma garrafa, tá? Então pensem aí em algum brinquedo e aí vocês escolhem e aí vai escrever esse texto instrucional, tá? E o que é importante, ó, atividade 2. Quando terminar de escrever esse texto, lembre-se de revisar e verificar se há ajustes a serem feitos. Então, ó, lembra, ó, o professor quando estava escrevendo o texto, achou que era melhor escrever uma frase lá de outra forma, porque às vezes as pessoas que iam ler aquilo lá não iam entender. Então, pensem nisso também, tá bom? Revisa o texto, olha o texto no finalzinho, tá? Para ver se as pessoas vão conseguir entender, se não tem nenhuma palavra errada, tá bom? Então, ó, vamos lembrar então de algumas coisas que são importantes, que vocês precisam seguir para escrever esse texto instrucional, tá? Então, o que precisa ter nele primeiro? O título, tá bom? Então, a partir do título, a pessoa já sabe qual o brinquedo que ela vai aprender a construir, tá bom? A lista de materiais, quais os materiais que vão ser necessários para a construção, tá bom? Não pode esquecer de nenhum material. Escrever ele em lista, né? Um em cada linha, certo? E as instruções de montagem. Para a gente escrever as instruções de montagem, a gente não pode esquecer de fazer uma listinha primeiro. Quais os passos que precisa ser seguido? Ah, precisa ser seguido isso, isso e aquilo. Então, daí eu uso esses passos que escreveu para escrever essas instruções, para a gente não esquecer de nenhum passo a ser seguido para construir o brinquedo, tá bom? Então, não esqueçam disso. Crianças, agora o professor trouxe algumas sugestões de brinquedos que vocês podem escrever as instruções de montagem, crianças. Então, olha só, são sugestões, vocês vão escolher o brinquedo que vocês querem, tá? Ó, tem aqui o carrinho de prendedor, de varal, tá? Ó, tem o Homem-Aranha de rolo de papel higiênico, o vai-vem de garrafa PET. Olha só, a garrafa de amaciante para construir uma casinha de boneca. Tem o bilboquê de garrafa PET também. O jogo de palitos, tá? Que faz com garrafa PET, com palitinho. Tem esses bonecos aqui que são de tampinhas de garrafa PET, ó, várias tampinhas, tá? Então, aqui são sugestões que vocês podem escolher para escrever o texto instrucional de como ensinar as pessoas a construir um brinquedo, tá bom? Então, crianças, hoje é a nossa última aula da sequência 3. Eu espero ter ajudado vocês, tá? A aprender um pouquinho de como escrever esse texto, tá? Então, escrevam o texto, peguem uma folha, escreve esse texto, revisa o texto, vê se não tem nada a modificar e façam um desenho também de cada passo, que tem que ser seguido para construir esse brinquedo, tá bom? Depois que vocês fizerem tudo isso,
Pede para a mamãe, para o papai ler, ver se não tem alguma palavrinha errada, tá? Para verificar se tem algum tio ou tia para olhar esse texto, para ver se não tem nada errado, tá bom? E aí, vocês tiram uma foto desse texto e manda lá no grupo do WhatsApp da sua escola, tá bom? E aí a professora decide o que ela vai fazer. Se ela vai montar um livro, se ela vai deixar lá no grupo, tá bom? Então é isso. Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A produzir instruções de montagem considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, queridos alunos, queridas alunas do 5º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que estejam todos muito bem, os familiares. Eu sou a professora Silvia, estou aqui por uma aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, sequência didática 3. Nós vamos ler, escutar e escrever poemas concretos, né? Ao final dessa sequência, nós temos a proposição de uma escrita de poemas concretos. Vamos lá então, 5º anos? O que vamos aprender? Trabalharemos com o poema concreto e seus recursos. Vamos planejar e escrever um poema concreto? Então, hoje nós faremos um planejamento sobre um poema concreto. Nós leremos alguns poemas estruturados na forma convencional, verso, estrofe, para usá-los como inspiração para o poema que você criará. Então, você criará o seu poema. Vamos lá. Vamos lembrar o que é poema? É um texto do gênero literário, poético, com características próprias. Ele tem sua própria forma de escrita, né? Os poemas são escritos por autores consagrados e transmitem uma mensagem única. Contém rimas, estrofes. Os poemas são feitos em versos. Cada linha é um verso, né, do poema. Compartilham sentimentos e impressões de um modo único, que é a impressão do autor do poema. Então, olha lá, escrevendo um poema. Vamos falar um pouquinho, ver a biografia de Cecília Meirelles. Ela nasceu em 1901, faleceu em 1964. Foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Cecília Meirelles estudou literatura, folclore e teoria educacional. Colaborou na imprensa carioca escrevendo sobre folclore. Atuou como jornalista em 1930 e 1931. Publicou vários artigos sobre os problemas na educação. Fundou, em 1934, a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Olha que legal! O interesse de Cecília pela educação se transformou em livros didáticos e poemas infantis. Olha lá! Então, eu trouxe hoje uma poesia da Cecília Meirelles, que eu gosto muito. Vamos realizar a leitura do poema da poetisa Cecília Meirelles. Olha o título, A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu.
Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Olha que lindo, né? É muito bonito esse poema da Cecília Meirelles. Vamos ver outros poemas, vamos lá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a biografia do Vinícius de Moraes. Em outras aulas nós já falamos, mas é bom a gente estar reforçando, né? Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Olha que nome comprido, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? O nome e sobrenome. Foi um diplomata, um jornalista, poeta e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico. O Poetinha, ela entre aspas, porque ele era conhecido como Poetinho, notabilizou-se pelos seus sonetos, outra forma poética de escrever, que se tornou quase associada ao seu nome. Então, daí que veio o apelido dele de Poetinha, né? Conhecido como um boêmio inveterado, fumante e apreciador de uísque, era também conhecido por ser um grande conquistador. O Poetinha casou-se por 9 vezes ao longo de sua vida. Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. No campo musical, o Poetinha teve como principais parceiros Tom Jobim, Toquinho, Vander Pauer, Carlos Lyra. Então essa é um pouco da biografia dele. Olha uma foto dele mais de idade, né? Outra foto dele aqui sem óculos. Tá bom? Para a gente conhecer um pouco desse consagrado poeta, né? Ah lá. E agora eu trouxe uma poesia dele, olha lá. O relógio. Passa tempo, tic-tac. Passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac. E vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia, noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. De Vinícius de Moraes. Então, olha que forma poética, bonita de falar sobre o relógio, né? E falando que ele não se cansa, que o relógio vai depressa, não demora. É isso mesmo que nós vemos no relógio, né? Aí nós temos a gravura de um despertador. Olha lá. Quando ele está soando, né, o despertador. E aí, então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenham aproveitado bastante, né, para conhecer um poema da nossa querida Cecília Meirelles e do Vinícius de Moraes. Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau!